Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é o cineasta e professor de cinema de graduação e mestrado, Fernando Severo. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, obrigado pelo convite, Mardi. E direta pergunta: qual é seu filme de cabeceira? Pois é, quando eu tive de pensar sobre essa questão, muitos filmes, né, ocorreram na minha cabeça, apareceram, surgiram, disputaram lugar, mas o grande vencedor é a Noviça Rebelde, porque é o único que, desde a infância, ele está na minha cabeceira e nunca saiu e nunca vai sair. Você postou recentemente a tua relação com esse filme. Conta pra Sim. gente o que é que aconteceu na tua vida que criou esse vínculo afetivo com esse filme. Então, quando eu era criança, eu ia muito aos matinês, né? Eu era um frequentador assíduo do cinema na pequena cidade de Clevelândia, no sudoeste do Paraná. Então, só existia um cinema ali e era um grande acontecimento, assim, a televisão ainda não havia chegado na cidade, não tinha retransmissora, né? Então, o cinema era a minha janela para o mundo. E a nossa família, meu pai era gaúcho, assinava o jornal Correio do Povo de Porto Alegre, e eu ficava olhando ali os filmes, né, porque no interior demorava muito tempo para chegar um filme. E a gente via ali, eu via os anúncios de filmes, ficava na expectativa. E teve um filme que minha mãe falou: Nossa, eu quero muito ver esse filme, que era justamente A Noviça Rebelde. E ela ficou, né, falando: Ah, tomara que chegue logo, assim. Na época, os filmes demoravam para estrear no Brasil, né? E não era como agora, que é simultâneo. E depois, só depois que esgotava o circuito das capitais, que eles iam para o interior, né, de cidade em cidade. Então demorou, mas chegou o filme à nossa cidade. E minha mãe, né, super feliz, me levou junto para ver, e eu curioso, porque ela tanto queria ver esse filme, né? E aí nós saímos do cinema completamente encantados. Eu tinha acho que uns 8, 9 anos, né, de idade, assim. E eu fiquei arrebatado pelo filme e ela também, assim. Eu lembro, o cinema era bem perto da minha casa, a gente ia e voltava a pé. Eu lembro perfeitamente voltando para casa com ela, o nosso entusiasmo, assim. E a gente passou dias depois falando sobre o filme. Só que nessa época eu ainda não sabia que o interesse tão grande dela pelo filme era porque ela era uma noviça rebelde, né? Então, depois ela me contou que na época, né, que ela era adolescente, no interior de Santa Catarina, era muito comum as famílias grandes, era uma honra para a família um filho ser padre ou uma filha ser freira. Então, era meio que compulsório que era uma família de 8 irmãos, e ela foi escolhida para ser freira com 15, 16 anos, não tinha autonomia nenhuma, e ela foi interna no colégio que era um convento, né? O Colégio Santa Marcelina, das Irmãs Marcelinas, em São Paulo. Só que ela descobriu muito rápido que ela não tinha vocação nenhuma da freira, né? Ela gostava muito da educação que ela recebia lá, porque era um lugar de alto nível, enfim, freiras que vieram da França. Mas o sonho da minha mãe sempre foi casar e ter filhos. Ela adorava crianças, né? E tinha toda essa literatura romântica também, né? Que na época era muito lida pelas moças. Só que lá era quase uma prisão. Ela não podia ter contato nenhum, nenhuma noviça, depois que entrava, podia ter qualquer contato com o mundo exterior. Era tudo intermediado pelas freiras, né? Pelas irmãs marcelinas. Então, ela se queixava ali que queria ir embora, mas ninguém lhe dava ouvidos, assim, né? Porque a ordem que se a família destinou à moça que ela ficasse. E aí ela criou coragem um dia e escreveu uma carta, e eu não sei o que que ela escrevia muito bem, né? Ela lia muito, escrevia muito também. Eu não sei o que que ela escreveu nessa carta, porque ela colocou clandestinamente, durante uma missa, essa carta no bolso da Madre Superiora, né? Da autoridade máxima.
E no dia seguinte, ainda durante a missa, essa madre puxou ela para o lado e falou: Diva, que era o nome da minha mãe, eu li tua carta e pode ficar tranquila que você vai voltar para tua família. Então, ela conseguiu, né, essa liberdade e viver a vida que ela quis, né, casar, ter filhos. E ela me contou muitas peripécias que ela fazia dentro do colégio também, no internato ali, né, de, por exemplo, roubar a chave da biblioteca para poder ler os livros proibidos, né, para as moças, esse tipo de coisa, assim, as pequenas, né, rebeldias. Então, ela tinha tudo a ver, né, com a Maria, né, que era uma pessoa também inadaptada, que também queria viver fora daqueles muros ali, né, do convento. Então, Ela cantava também, Fernando? cantava assim, muito em casa, né? Cantava muito pra gente quando criança, muitas canções. Ela gostava muito. A geração dela foi criada com a Rádio Nacional, né? Ao invés da televisão, era o rádio, o grande veículo. E a Rádio Nacional tinha muitos programas musicais. Então ela conhecia todo o repertório dos grandes cantores da Rádio Nacional, enfim. E ela cantava muito isso em casa, né? E despertou, inclusive, minha paixão por essa MPB raiz. Então, ó, por conta dessa bonita história que você contou sobre a adolescência da tua mãe e essa experiência que ela teve, é facilmente entendível essa identificação, né, com a Noviça Sim. Rebelde, que de outra maneira, mas essencialmente é uma história bem parecida. Você reviu esse filme depois, muitas vezes, eu Sim. acredito, e com a tua mãe também ou não? Não, com ela com ela eu revi em vídeo, em cinema eu revi muitas vezes, né? Depois a gente mudou para uma outra cidade quando eu era adolescente, né? E eu fui numa sessão e novamente saí completamente encantado pelo filme. E aí tinha uma outra razão que o filme me inspirava, é que eu era muito inadaptado a essa cidade, né? Porque eu era adolescente muito sedento de cultura, de novos horizontes, e era uma cidade muito limitada nesse sentido. Então, eu tinha muito anseio de ir embora para uma cidade maior, né? Então, aquele final ali, que eles enfrentam as vicissitudes e saem em busca de uma nova vida no alto daquela montanha, uma cena belíssima, assim. Eu lembro que eu saí do cinema assim muito feliz e muito inspirado. Eu também vou superar essas montanhas aqui, né? E superei. Eu vim para Curitiba. E aqui em Curitiba, um dos primeiros filmes que eu vi, né? Eu já tinha 17 anos, foi A Noviça Rebelde no saudoso Cine Excelsior, da Saldanha Marinha, onde eu vi grandes obras-primas do cinema, assim. E também saí de novo, né? Muito que eu era muito apreensivo do meu futuro, né? 17 anos, ia fazer vestibular, né? E sempre o filme me trouxe, então, essa inspiração de, sabe, você pode vencer, você pode subir as montanhas e ir para um novo destino, sabe? E ao longo dos anos, aí depois ele saiu primeiro em VHS, aí eu revi com a minha mãe, né? Quando ele saiu em VHS, com as limitações que eles cortavam a tela, aquela coisa toda, mas já era um privilégio poder ver em casa, né, um Uhum. filme. Depois em DVD eu revi e por último eu comprei, né, esse box aqui, não sei se dá para ver Sim, aqui, dá, sim, é eu a conheço. comemoração, né, dos 50 50 anos anos. do lançamento do filme. é, e, e, assim, revejo de tempos em tempos. Agora está em Blu-ray, com uma qualidade maravilhosa, cheio de extras, né, como eu gosto. Então, eu me tornei daquelas pessoas que fica lendo sobre o filme e vendo o reencontro dos atores e idolatrando Julie Andrews até hoje, né? E chorando quando morreu, né? O Christopher Não, Plummer, é. sabe? Essas coisas todas, assim. Recentemente eu estive em Viena e por um triz que não fez um bate-volta para Salzburgo, né? Porque só que eu não fui porque tem uma excursão, né? De todos os lugares lá, que é muito demorada, né? O dia que eu for, eu irei um dia. Eu quero fazer essa excursão que vai em todos os lugares que o filme foi filmado, assim. E esse filme tem uma importância muito grande
particularmente na história da Fox, que é o estúdio produtor do filme, a Fox que hoje pertence à Disney, então a Noviça Rebelde hoje pertence à Disney, mas na época a Fox estava à beira da falência por conta do grande fracasso de Cleópatra, que havia sido lançado em 1963 com Elizabeth Taylor e Richard Burton. E o musical, o gênero musical, era um gênero, assim como o faroeste, nessa época, que estava em declínio no sistema hollywoodiano e no mundo todo. As pessoas não davam mais tanta bola, tinha várias questões, o surgimento da contracultura, guerra do Vietnã e antes a guerra da Coreia, uma série de conflitos e questões raciais, sociais, comportamentais, que fizeram com que o musical, que é algo assim mais idílico, mais lúdico, perdesse muito do seu encanto. E contrariando todas essas expectativas negativas em relação ao gênero, A Noviça Rebelde foi um estrondoso sucesso de bilheteria na época, salvou a Fox da falência e consagrou definitivamente a quase estreante Julie Andrews, porque ela tinha muito poucos filmes no currículo. Antes, pouco antes de A Noviça Rebelde, ela tinha feito Mary Poppins, né, para Disney, chegou até a ganhar o Oscar de melhor atriz por Mary Poppins. E quando A Noviça Rebelde é lançado, vem tudo junto, vem a premiação dela de melhor atriz, vem e isso, claro, em decorrência do sucesso do filme, e o filme se torna também um grande sucesso que encanta todo mundo, encantou naquela época e continua encantando até hoje. Sim, e temos de responsabilizar por esse sucesso também o grande diretor Robert Wise, né, que vinha de um enorme Sucesso. sucesso musical, que é o West Side Story, Story. os grandes musicais de todos os tempos, assim. Mas eu estava lendo curiosamente, o filme não iria ser dirigido por ele, né? Ele havia rejeitado inicialmente e seria dirigido pelo William Wyler, né? Que eu não consigo imaginar, que é um estilo completamente diferente, É. que tem tradição no musical, inclusive, né? Eu acho que Uhum. seria um filme muito diferente, porque o filme é primorosamente dirigido, assim, ele é inventivo, né? Ele é de um grande rigor estético, né? Ele sobrevive perfeitamente assistível até hoje, assim, não há nenhum reparo que eu possa fazer o filme quanto direção, né? E o Wise tem uma longa carreira em Hollywood, foi um dos grandes nomes, né? Começa como o montador do Cidadão Kane, olha que distinção Aham. incrível, né? E depois prosseguiu uma brilhante carreira. É, tanto ele como o Wyler são dois diretores bastante versáteis, mas eu concordo com você. O William Wyler, não creio que ele conseguisse ter feito uma versão de A Noviça Rebelde tão boa como a que o Wise fez, que até deu a ele o Oscar de melhor diretor por esse trabalho. Acho que foi o Sim, único Oscar de direção que ele ganhou, se não me falha a memória. E o filme também ganhou o Oscar de melhor filme. A Julie Andrews concorreu a melhor atriz, mas não ganhou. Talvez porque tivesse ganho no ano anterior pelo Mary Poppins, não sei. E, claro, ele ganhou melhor mais 3 Oscars, acho que foi montagem, canção e trilha sonora adaptada. E eu adoro musicais, não sei se você também é fã do gênero, nossa, super fã. mas musical precisa, claro, ter uma boa história para contar, mas tem que ter aquelas músicas grudentas, assim, que você Sim, escuta e começa a cantarolar, e isso tem de sobra em A Noviça Rebelde. sim, inclusive várias músicas eram clássicos, até standards do jazz, né? Uhum. Um dos principais álbuns do John Coltrane é My Favorite Things, que é uma das principais canções do filme, né? Assim, Aham. interpreta brilhantemente. Então, várias, as músicas todas caíram no gosto popular, né?
Foi um sucesso estrondoso também o álbum, né? Foi um dos mais vendidos de todos os tempos, enfim. E é claro que eu sei todas de cor. Aham, eu Tem não uma duvido coisa, disso. tem uma coisa que um dia eu quero ir, que tem mundo afora, o Sing-Along, Sound of Music, que as pessoas vão ao cinema trajadas com as roupas dos personagens e cantam junto, né? Todas as canções aparecem escritas na tela com uma bolinha pulando, assim, e todo mundo no cinema cantando junto. Deve ser muito Ah, divertido, com né? certeza. As canções foram compostas pela dupla Rodgers e Hammerstein, que dois são 2 grandes compositores de música para musicais da Broadway, que viraram filmes também. Mas você falou dessa versão sing-along, sei lá, eu acho que saiu em DVD ou em Blu-ray uma versão que dá essa opção de sing-along. No de repente, até nessa caixa que você tem comemorativa dos 50 anos, é provável que tenha. Eu tenho uma notícia fresquinha, que eu tenho certeza que você vai vibrar com ela. Ano que vem, 2025, o filme completará 60 anos. Ele está sendo restaurado em 4K e vai Bom, ter, claro, o lançamento de um box especial em 4K e ele deverá ser reexibido também nos cinemas. Eu espero que a Disney, que agora é a detentora dos direitos do filme, tenha a sensibilidade de trazê-lo para o Brasil também, porque a gente vê que tem muitos filmes clássicos que são relançados no cinema, mas ficam restritos ao mercado norte-americano. E raramente o distribuidor leva esse filme para outros países, né. Mas eu acho que no caso de A Noviça Rebelde, pelo grande apelo popular que o filme sempre teve, eu espero sinceramente poder revê-lo no cinema ano que vem. e eu E mais aí eu ainda. te aviso. Já fiz. O filme foi feito em 70 milímetros, o melhor som estereofônico da época, com alguns canais, enfim, né? E deve soar esplêndido, né? E com hoje os projetores de última geração, ele deve ficar magnífico, Eu né? fico Nas fico condições atuais. imaginando vê-lo numa sala IMAX com som em Nossa, nem 12 fale. canais, assim, deve ser. Mas tem uma coisa que eu queria falar sobre o filme, assim, que Aham. a última vez que eu vi me chamou a atenção, porque a gente sempre associa o musical, né, e ele tem, né, esse lado mais sentimental, um pouco romance água com açúcar, inevitável, né, no gênero, mas ele ganhou uma relevância política recente, porque ele é um filme muito antinazista, né? Inclusive, uma coisa curiosa, ele foi um grande sucesso de bilheteria no mundo inteiro, menos na Áustria e na Alemanha, né? Porque Plenamente justificável. justificável. Não, porque o antinazismo dele é total. Inclusive, eu vibrei, né? Porque, veja, a gente vive um momento que essa ideologia está querendo ressurgir fortemente na Europa, né? Os partidos de extrema-direita conquistando poder, muito votados, tentando minimizar, né, o nazifascismo, né? Então, e tem uma cena então que eu vibrei que o Christopher Plummer, né, o Capitão Von Trapp, que é convocado para o exército nazista e desdenha completamente, né, o nazismo, ele volta para casa e na porta da sua casa tem uma bandeira com a Uhum. suástica. E ele arranca aquela bandeira com raiva e rasga ela Rasga. e arremessa ao chão. Então eu achei uma cena incrivelmente simbólica, assim. E os nazistas são os grandes vilões do filme, né? Sim, Inclusive sim. a grande cena final de perseguição emocionante e divertida também, graças às freiras, ali não vou dar spoiler, porque não viu o filme, né? Então ele tem essa relevância hoje de demonstrar claramente, assim, né? Ser o contrário total, né, dessa ideologia. Porque, veja, o Von Trapp era um militar, veja, a Áustria, ela cedeu muito facilmente, sem resistência à anexação pela Alemanha, né? O exército praticamente em peso aderiu. Então, ele é um personagem muito desviante nesse sentido, assim. Um personagem incomum dentro dessa história, né? Então, o filme ganhou agora com essa emergência, né, do nazifascismo europeu, essa grande relevância, assim.
E no filme, a exemplo do que aconteceu com a tua mãe na vida real, é a Madre Superiora também que ajuda a família Von Trapp. Sim, sim, exatamente. Sim, a madre compreende, aconselha, inclusive, ela Aham. sair do convento e voltar, né, viver o grande amor da vida dela, assim. Então, não tem como eu não colocar esse filme no topo, porque se não fossem os episódios aos quais ele está ligado, eu não existiria, né? Se não tivesse havido uma noviça rebelde, né, na minha vida, eu não existiria, simplesmente. E esse título, o título original, se fosse traduzido ao pé da letra, seria O Som da Música, The Sound of Music. Mas olha, essa é uma das traduções nacionais que eu mais gosto. Não tem nada Sim, a ver com a original, mas ela é muito melhor. Na boa, se eu sim. tivesse na frente de duas salas de cinema e numa tivesse passando o som da música e no outro a Noviça Rebelde, eu entraria facilmente na Noviça Rebelde. Com Poderia até ver o som da música depois, mas a minha primeira opção seria pela Noviça Rebelde. Exatamente. Eu sou da música, eu sou muito, um É um título muito muito genérico. genérico, Uhum. não tem nenhum poder de atração, assim. Eu acho que não ocorreu nada melhor para eles ali na época, né? Enfim, mas eu concordo que a Noviça Rebelde é muito mais atraente. E o filme também tem algo que eu adoro em filmes, que são as rimas visuais. E dentre as muitas rimas visuais que o filme tem, tem uma em particular que eu acho a mais bonita. O filme começa e termina no mesmo cenário. A primeira cena do filme, você vê aquele plano aéreo mostrando aquela região montanhosa ali na divisa da Áustria, com, não sei se é com não sei se é com a É, Suíça ou com o a final é com a Itália, Suíça, não sei se o começo também, no final eles estão numa montanha que dá acesso à Suíça. a Suíça. Sim, mas ali é uma região montanhosa próxima do convento onde a Maria está Sim, internada, né? E é justamente saindo dali que eles atravessam aquela mesma montanha para conquistar a liberdade, escapar do nazismo. Eu acho isso também muito bonito no filme, né? E além da música que fala Climb Every Mountain, The Hills Are Alive with the Sound of Music, que tem um monte de situações e sequências muito interessantes e algumas subtramas bem relevantes também, como o namoro da filha mais velha com o carteiro, que se revela um traíra e sim. entreguista. Sim, sim, sim. É bem, é tudo muito bem escrito, Ernest Lehmann, né? Bom, o filme é baseado numa história real, com as devidas licenças poéticas que Hollywood toma nesse caso, né? Existiram produções anteriores, né, contando essa história, enfim, mas nada que se compare ao resultado obtido por essa dupla, né, o roteiro do Ernest Lehman e a direção do Robert Wise, que são absolutamente impecáveis, né? Tanto é que existiram ao tempo, né? E o filme, eu não sei se reajustasse os valores para os valores atuais, ele eu acho que continua entre as 10 maiores bilheterias de todos os tempos, né? Ah, Durante muito seguramente. tempo, ele foi a maior bilheteria durante muitos anos, assim. Bom, ele ficou uma coisa impressionante. Ele ficou, quando foi lançado, ficou quase 5 anos em cartaz ininterruptamente nos Estados Unidos. Então, a dimensão do sucesso dele é uma coisa incrível. Algo impensável para os dias de hoje. Tudo Ah, bem, a total. realidade do mercado era outra na época, mas mesmo assim é uma conquista fabulosa que esse filme teve. E fica esse tempo todo em cartaz, atravessando gerações e sempre encantando e emocionando, é algo realmente muito difícil de se conseguir. São casos bem raros dentro da história do cinema. É uma coisa curiosa que Salzburgo é a terra natal do Mozart, né? Mas nunca teve tanto turismo a Salzburgo como depois que o filme foi lançado. E a prova, né, que as pessoas continuam assistindo o filme é que tem gerações e gerações, desde que o filme foi lançado, excursionando para Salzburgo, né, atrás das locações da Noviça Rebelde.
Fernando, a conversa está ótima, poderia durar horas e horas, mas a gente tem que chegar ao fim. Quem quiser assistir aos teus filmes, acompanhar teus trabalhos, onde encontra Fernando Severo, que para quem não sabe também é um imortal, ele é membro da Academia Paranaense de Letras. Eu acho que é o único cineasta, né, a compor Sim. a Academia Paranaense de Letras. Então, onde encontrar Fernando Severo? Então, eu tenho um canal que chama-se Fernando Severo, onde eu disponibilizei praticamente todos os meus curtas, inclusive fiz um restauro recente dos principais, né? Ficou ótima qualidade técnica. E tem dois filmes meus em streaming, vários streamings, Amazon Prime, NetNow, e que você pode assistir, né? Se você entrar ali nos streamings, que é o Corpos Celestes, que é uma ficção que eu co-dirigi com o Marcos Jorge, e um documentário chamado Euler Miller Entre Dois Mundos, né? Esses dois só é possível ver no streaming, mas quase todos os outros, acho que tem um ou dois, que ainda não estão no YouTube, mas estarão em breve também. Obrigado, Fernando. Todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agradeço a você e até o próximo Ah, Cinemarden.